Então, tudo bem. Antes de tudo, boa e velha pergunta. O que é uma proposta comercial? Sejam bem-vindos ao Papo Segurança Cash. Hoje, o nosso tema será sobre proposta comercial. E aí eu já te faço uma pergunta. Será que você nunca levou uma proposta comercial para o seu cliente? Sim, óbvio que sim, né? Bom, sabendo disso, eu sei que você enfrenta várias dificuldades na hora de fazer uma proposta comercial, na hora de entregar a proposta comercial e até mesmo na hora de falar sobre ela na frente do seu cliente. Então, hoje o nosso Papo Segurança Cast também terá a participação da Fernanda Souza, onde vai fazer algumas perguntas aqui para incrementar. Incrementar. Para incrementar o nosso podcast. Não é isso, Fernanda? É isso mesmo. Então vamos com tudo. Bom, gente, esse episódio de hoje a gente vai falar sobre proposta comercial e eu tenho certeza que daqui para frente você nunca mais vai errar nesse quesito em relação à proposta comercial com o seu cliente. Bom, Alexandre, vamos começar do início, né? Boa. O que é uma proposta comercial? Ótima pergunta. Uma proposta comercial é aonde você organiza tudo que você planejou diante dessa visita que você fez ou até mesmo de uma ligação, reúne agora no modelo de proposta que você entrega para o seu cliente de forma digital, de forma presencial ou até mesmo de forma escrita, né? Aquele bom e velho e-mail que você pode mandar essa proposta comercial. E daí há sempre aquele dilema, porque eu já conheço que muitos que estão aqui nos ouvindo ou que estão nos assistindo, passa por aquele problema, né? Pô, eu não tenho um modelo de proposta convincente, eu não tenho um modelo de proposta exclusivo, eu não tenho um modelo, nem sequer um modelo de proposta. Hoje eu pego um pedido, né? Já mandei na gráfica lá, imprimir um bloco de pedidos e quando o cliente me chama, eu vou lá e preencho esse bloco de pedidos e já é a proposta comercial ali para ele ali. Bom, o que é que está certo, o que é que está errado? Aí a gente vai discutir agora sobre isso daí. A proposta comercial, ela é diferente de uma apresentação de vendas, né? Onde você está ali com o cliente apresentando um produto, você está falando sobre aquela solução. Quando você faz uma proposta comercial, você detalha mesmo esse orçamento para que ela entenda ali, né, com mais detalhes. Bom, muito importante esse argumento da Fernanda, porque é a seguinte coisa, quando você está indo fazer o orçamento, isso não quer dizer que você está construindo, de fato, ali uma proposta. Mas esse momento vai servir como base para que você possa criar a proposta comercial. Então, assim, primeira coisa que você não deve fazer é, no ato de ir fazer o orçamento, já entregar uma proposta comercial fazendo de cabeça. Eita, o cliente tem urgência e quer que você passe esse orçamento ali na hora ali. É óbvio, se for algo muito simples e pontual, o cliente quer apenas um controle remoto, vou dar um exemplo aqui, o controle remoto custa X reais, por que não passar o valor para ele e já fazer essa venda? Quando a gente fala sobre projeto, onde a gente visualiza uma série de equipamentos, onde envolve mão de obra, o tempo dessa mão de obra, onde envolve uma série de equipamentos, não dá para você fazer isso de cabeça, ali na hora, na frente do seu cliente, porque certamente você vai ter um prejuízo, tá? Mas olha, deixa eu te dar um recado antes de a gente seguir aqui com esse conteúdo que eu sei que vai ser muito legal para você. Fica até o final. Se você está ouvindo aí do stream de áudio, né, ou seja, nos tocadores de áudio, seja no Deezer, seja no Spotify, concentra aí, porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai enriquecer demais o teu conhecimento. Se você está aqui no YouTube, já comenta também qual é a parte que mais você gostou aqui do nosso podcast, para que eu possa, de fato, entender o que você entendeu sobre o nosso tema aqui. Então, vamos lá, Fernanda, vamos entender a seguinte coisa. O cliente me ligou, me pedindo para que eu possa fazer um orçamento e, diante desse orçamento, eu vou formatar uma proposta comercial. Quais os passos que eu devo seguir? Primeira coisa, ouvir o seu cliente. O cliente ele precisa desabafar com você todas as dores que ele tem, para que eu possa constituir esse orçamento que vai se transformar, é fato, numa proposta comercial. Então, muitas das vezes eu vejo que as pessoas não escutam o que o cliente tem para dizer. Ou, às vezes, além de escutar, não consegue visualizar além do que o cliente precisa.
Às vezes eu estou com tanta sede de vender algo para aquele cliente ali que esqueço de fato de levar o que ele precisa e coloco agora tudo aquilo que eu quero que ele tenha. E, na verdade, nem sempre é assim. Vou mostrar um exemplo para vocês. Uma vez eu fui fazer uma proposta, né? Fui fazer o atendimento ao cliente, ele me ligou, eu já tinha uma validação que o genro dele já tinha me indicado. E quando eu cheguei lá, tinha um orçamento já de 32 câmeras naquela madeireira. E ele falou assim, olha, eu já recebi um orçamento de 32 câmeras aqui e eu queria que você me trouxesse sua proposta para que eu pudesse analisar quanto vai ficar o seu serviço. E daí eu falei para ele assim, eu posso visitar todos os ambientes aqui da sua empresa para que eu possa entender melhor como a gente vai fazer esse projeto? Ele, sim, claro, eu vou lhe acompanhar. E ele foi me mostrando, olha, eu preciso de câmera aqui, preciso de câmera ali, pá, pá, pá. E quando terminou, para minha surpresa, era algo muito menor do que eu imaginava. E aí eu falei para ele assim, olha, eu posso tirar fotos dos ambientes aqui para que eu possa fazer essa proposta? Ele disse, pode. E daí eu vou tirando as fotos de todos aqueles ambientes ali e, para minha surpresa, não era necessário ter 32 câmeras naquela madeireira. Quando eu tirei todas as fotos que fui olhando com ele, eu fiz as contas e só tinha 14 ambientes que a gente poderia colocar ali câmeras. E eu falei para ele assim, olha, esses 14 ambientes aqui já está 95% acobertado aqui com essas imagens das câmeras. Mas eu preciso indicar mais 2 câmeras. Uma é para colocar aqui no seu escritório e lá na avenida principal, onde passa carros, a gente, do projeto, só tem uma câmera no sentido. A gente coloca a outra e a gente fecha esses carros que vão e que vêm, fazendo o sentido de mão dupla. E ele falou, poxa, maravilha. E aí eu falei para ele, olha, mas você não tem um sistema de alarme aqui para que possa fazer o complemento dessas imagens, integrando agora a parte da segurança do seu patrimônio, que é tão importante. E ele falou, poxa, a gente não tinha pensado nisso aí. E por incrível que pareça, quando eu fiz a proposta que levei para ele, ficou muito mais barato do que as 32 câmeras, e eu ainda pude vender o sistema de alarme, e para minha surpresa, ele gostou tanto da minha honestidade em relação a isso, que ele fechou esse orçamento à vista. Isso mesmo, gente. Sinceramente, ele fechou à vista. E eu saí de lá com dinheiro na mão para comprar os equipamentos e fazer a instalação. E o cliente ficou muito satisfeito. Então, assim, é muito importante você ser honesto com o cliente, já nesse momento que você está capturando essas informações, ouvindo muito bem o cliente, entendendo o que é que ele quer, para que você possa elucidar isso dentro da proposta. Agora, passando pelo processo de construção dessa proposta, eu quero que você preste muito bem atenção no que eu vou falar daqui para frente. Quando você vai formatar a proposta comercial, para mim é obrigatório você ter uma planilha de apoio para essa proposta. Por quê? Nessa planilha é onde você vai colocar o preço dos equipamentos que você vai comprar na distribuidora. Então, é importante você pegar o seu telefone, ligar para a distribuidora, para estar atualizado de todos os preços daqueles equipamentos, que varia constantemente em relação ao dólar. Então, se o dólar sobe, certamente o preço dos equipamentos também vão subir. Então, você precisa estar muito bem antenado aos preços dos equipamentos junto à distribuidora para estar sempre atualizado com isso daí. Segunda coisa, quando você coloca essas informações de quanto custa o equipamento dentro dessa planilha, lá também você vai entender quanto você vai pagar de imposto sobre esses equipamentos. Se a sua empresa é MEI, se a sua empresa é simples, se a sua empresa é lucro presumido ou lucro real, para cada uma dessas categorias da sua empresa tem uma alíquota ali que você precisa entender. E aí já te dou a dica de você procurar o seu contador, e se você já faz isso, você sabe dessa importância dessa informação. Então, você já tem o preço dos equipamentos, o imposto que você vai agora pagar, e agora você vai colocar a porcentagem de quanto você vai vender esse equipamento. Alexandre, existe uma regra em relação a isso daí? 10%, 20%, 30%, 50%, 100%? Bom, eu acredito que essa regra você já deve ter mais ou menos uma base de quanto você cobra, certo? O mercado varia ali entre 30% a 50%, dependendo do equipamento. Tem equipamento que coloca até mais, coloca até 100% ali de lucro. Abre parênteses aí, que quando a gente fala sobre lucro, tem outras coisas que estão por trás também. Então, quando você tem uma planilha de apoio, você também vai elencar o quanto vai ser o serviço para executar essa instalação. Então, nessa planilha, você também precisa colocar o valor do serviço de cada equipamento e o imposto que você vai pagar sobre esse serviço. Nessa planilha também você vai ter ali uma visualização de quanto você vai investir na compra dos equipamentos e de quanto você vai lucrar em relação aos equipamentos e também a esse serviço. Os meus alunos do treinamento Profissões SL, eles têm essa planilha onde eles conseguem
colocar todas essas informações e levar como um apoio essa proposta comercial, e isso traz muito mais segurança na hora de formatar essa proposta. Segunda dica que eu vou dar para você aqui em relação à proposta comercial. A tua proposta comercial não é uma receita de bolo, tá? O cliente ele não vai comprar uma receita de bolo. Como é que essa receita de bolo que todo mundo faz? A maioria das pessoas fazem. Coloca lá. Câmera XPTO, valor unitário R$100. Valor total R$1.500. DVR XPTO, preço unitário R$1.000. Valor total, tal. E aí vai fazendo essa receita do bolo e na hora que o cliente visualiza esses valores com a descrição do equipamento que você colocou, exatamente como custa o equipamento, exatamente como é esse equipamento, o que é que o cliente faz? Ele vai lá no Mercado Livre, vê quanto custa de fato esse equipamento e ele vai te questionar porque o custo que ele está vendo no Mercado Livre é totalmente diferente do custo que você está vendendo para ele. E ele então, não vê valor também, né? Ele O não cliente vê valor. não vê nenhum valor. Muitas das vezes o cliente acha que ele está sendo lesado porque o preço do equipamento que eu estou vendendo custa R$1.000, na internet ele vai ver que custa R$600, R$500. Só que quando tem uma empresa, quando tem um profissional por trás, é muito diferente. Primeiro, a questão de garantia. Segundo, a disponibilidade desse profissional que está lá. Então, se precisar resolver algum problema desse equipamento, eu estou disponível para isso. Garantia, qualquer suporte que ele precisa. Então, é óbvio que o profissional precisa comprar esse equipamento por um preço e revender por outro preço maior, porque está envolvido todos esses custos dessa operação que vai funcionar por pelo menos um ano, referente à garantia desse equipamento. Isso também tem que ser bem claro para o cliente na hora de montar a proposta, né? Porque às vezes a pessoa vai atender, fala ali para o cliente, comunicar, vou te mandar proposta pelo WhatsApp, por e-mail depois. E aí na proposta, o que ele vai entregar não fica claro, né? E o cliente esquece, ou coloca o preço, né? O preço daquilo logo no início da proposta também, não acho que seja o caminho ideal. O preço é a última coisa que se coloca numa proposta. Mas investimento, o investimento. Isso, boa, isso faz parte das dicas aqui. A Fernanda já está trazendo aí o filezinho para você. Mas olha, preste atenção, gente. O que a Fernanda falou é muito importante porque todos os meus alunos têm acesso ao modelo de proposta, aonde no primeiro ambiente que tem a apresentação da empresa, depois vem o que eu ouvi do cliente, eu vou narrar ali no início dessa proposta. Eu faço uma pequena introdução do que eu falei com o cliente, por exemplo. Eu vou pegar aqui um exemplo de um cliente que eu possa, para vocês entenderem, né? Lembra as dores do cliente, né? Nesse primeiro... Exatamente. Então, conforme alinhado com o seu João, a necessidade de colocar duas câmeras, uma sendo no ambiente interno, outra sendo no ambiente externo, aonde a câmera do ambiente externo vai precisar de uma infraestrutura, então vai ter um corte na parede para passar a tubulação, e ali você começa a narrar o que o cliente, de fato, ele te levantou como dores. E o que vocês conversaram de forma especial, de forma específica, isso também precisa estar nessa pequena introdução ali, para que o cliente, ao ler essa introdução, ele lembre, poxa, de fato, ele se preocupou com esse ponto, ele está apontando aqui aquele problema que a gente identificou e ele vai ser resolvido dessa forma. Então, esse escopo é muito importante. Daí, quando a gente começa a falar sobre os equipamentos, você precisa elencar de uma forma muito simples essa comunicação. Será que eu devo colocar? E aí eu vou te fazer essa pergunta para você responder aí agora. Será que eu devo colocar assim, gravador digital 1120B, XPTO, Full HD e etc, etc? É óbvio que não. Você tem que colocar lá somente assim, gravador digital, Full HD para 4 câmeras. Não precisa entrar em mais detalhes, é só informação genérica, que ele só precisa entender que é exatamente aquele equipamento que vai armazenar aquelas imagens ali. Isso era até uma pergunta que eu ia te fazer. Eu preciso detalhar exatamente todos os equipamentos que eu vou usar naquela instalação? Bom, quando a gente fala sobre naquela instalação gravador, ou né? naquele serviço, né? Vamos falar sobre o sistema de CFTV. Quando a gente fala sobre o sistema de CFTV, quais elementos que a gente tem? A gente tem o gravador, o DVR, a gente tem as câmeras, cabeamento, conector, fonte, rack e infraestrutura. O que eu preciso elencar para que o cliente possa entender em relação a isso daí? Bom, dentro do gravador tem o quê? Tem um HD. O HD geralmente é o ponto onde ele tem quase o mesmo preço do DVR,
é aonde a pessoa mais tira proveito disso aí, seja colocando um HD de terceiros, que não vai funcionar, e esse é um grande erro, ou é aquele ambiente onde o cliente questiona, mas por que colocar esse equipamento tão caro? Muitas vezes, quando a pessoa coloca o preço unitário do HD, por exemplo, a pessoa espanta, e aí o cliente fala assim, poxa, mas esse HD aí custa R$1.000, não tem como ser o mais barato não, ou o menor, e aí estraga todo o projeto. Então, assim, gravador de imagem, Full HD, 4 câmeras e ponto final. Tem o HD lá dentro? Tem. Você pode até explicar, com gravação para 10 dias, para 15 dias, para 7 dias, e aí você é profissional de segurança eletrônica, sabe fazer esses cálculos e vai, sim, de fato, entender o que eu estou falando aqui. Então, eu necessariamente não preciso detalhar tudo. Quando eu vou falar sobre kit de instalação, por exemplo, eu estou colocando infraestrutura ali. Quando eu falo de mão de obra, esse é um valor à parte. O cliente também precisa entender quanto custa os equipamentos, quanto custa a mão de obra. Alexandre, posso colocar os dois juntos? Pode. Pode colocar os dois juntos. O valor para a instalação e venda dos equipamentos custa R$10.000. O que está incluso aqui? Os equipamentos mais a minha mão de obra. Ou custa R$8.000 os equipamentos e R$2.000 a mão de obra. Então, isso tem que estar muito bem elencado e exatamente como você falou. Eu não falo sobre preço, eu falo sobre investimentos. Certo? Eu falo, o cliente precisa entender que ele está fazendo um investimento. Ele tem que sentir, né, que ele não está sendo lesado, né, naquela compra. Quando ele está comprando aquele equipamento com você, ele está comprando algo que ele vai levar para a vida algo dele, que é muito né? importante, que está fazendo o quê? A proteção, a segurança, né? Vai estar trazendo ali muito mais conforto, agilidade. A gente está falando sobre CFTV, mas quando a gente fala no âmbito de segurança eletrônica, a gente tem muita coisa. Gente, deixa eu falar uma outra dica para vocês aqui, ó. Nunca leve uma única proposta com o cliente com uma única opção. Sempre tenha uma opção A, opção B, até mesmo a opção C. Quando a gente vai comprar um refrigerante no McDonald's, o que acontece? Lá eu tenho um refrigerante de 300 ml que custa R$6. O de 500 ml custa R$7,50. E o de 1 litro custa R$8. Qual que você vai comprar? Fernanda, qual que você vai comprar? Acho que de 1 litro. Acho que de 1 litro, tá vendo? A diferença é muito pequena para que você possa, de fato, entender que eu tenho muito mais benefício por um preço que é muito semelhante. Poxa, então quer dizer que eu vou colocar lá uma câmera de 100, uma de 120 e já uma de 150 e o cliente vai me comprar de 150? Não é isso que eu estou te falando. É que cada proposta tem uma densidade ali em relação ao que vai trazer de benefício para o cliente. Vou te dar um exemplo. O cliente só te pediu 4 câmeras para fazer o monitoramento da casa dele. Imagina que, além das 4 câmeras, você pode colocar também um sistema de alarme. Imagina que, além das 4 câmeras, você pode oferecer um sistema de analíticos. Imagina que, das 4 câmeras, você pode colocar as câmeras externas com uma iluminação 24 horas, as câmeras agora que tem um LED que funciona 24 horas, essa imagem colorida. Então, você pode valorizar cada etapa dessa proposta, colocando equipamentos que tragam mais benefícios para o cliente com um custo menor. Concorda que a base, o serviço de mão de obra e a estrutura, ela já tem um alto valor agregado? Então, quando eu coloco pequenos periféricos ali, eu consigo aumentar um pouco mais essa proposta, o valor dela. Consequentemente, eu lucro mais, mas em relação ao serviço, a mão de obra, já está implícito ali, entendeu? Para o cliente é um grande benefício e para a gente traz muito mais facilidade na hora de fechar um negócio que tenha mais valor agregado ali. Quando a gente vai comprar algo, é muito bom quando a gente paga um certo valor. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, gente. Você vai num restaurante que você sabe que já é caro o valor dessa comida, mas imagina ser bem atendido, imagina que a comida seja uma delícia e você sai lá muito satisfeito. Agora, vamos pensar o inverso aí. Você vai no restaurante, sabe que é muito caro, você foi mal atendido, a comida foi ruim e você teve que pagar muito caro por isso daí. É muito contraditório, você acaba não voltando mais, dali para frente só tem dor de cabeça. E aí, a proposta comercial, ela deve elencar exatamente todas essas etapas para que o cliente possa entender. Uma dica também, né? E uma coisa importante, na verdade. Quando a pessoa for atender aquele cliente, for mandar a proposta, é bom que quem está atendendo tenha muito controle emocional para não deixar o cliente apressado, porque às vezes o cliente fica, mas me manda o preço, não, mas fala aí quanto custa. Isso é muito comum. Recebe a ligação no celular e aí o cliente já quer saber ali na hora. Gente,
Deixa eu dar uma dica para você. Não caia nesse âmbito, principalmente quando envolve muitos equipamentos. Se você passar esse preço, você vai ter um grande prejuízo. Só tem dor de Pois cabeça, é, né? só tem dor de cabeça. A proposta comercial ela tem que ser muito bem analisada, ela tem que ser muito bem detalhada, muito bem elaborada, para que você não tenha prejuízo. Nem você saia no prejuízo, nem muito menos o seu cliente. Uma coisa importante que você também precisa entender é que a proposta comercial, se você precisa fazer o envio dela de forma digital, ou seja, você vai mandar ela pelo WhatsApp ali do cliente, que eu acho que não vale a pena mandar em proposta para o cliente via WhatsApp. Mas se ainda você fizer isso daí, correndo um risco, eu acredito que ela deve te representar de forma digital. Então, quão claro está essa proposta para o cliente? Né? Ele olhar assim e dizer assim, poxa vida, peraí, deixa eu dedicar aqui 5 minutos. Cria esse gatilho na hora que você mandar essa proposta para o cliente e diga assim, olha, por favor, separe 5 minutos para que você possa ler minha proposta e entender perfeitamente o que eu estou propondo para você aí. Então, o cliente vai parar e vai ler, vai entender, tal. E qualquer dúvida que você tiver, fala comigo aqui antes de poder dar um próximo passo aí na hora de contactar com um concorrente ou um parceiro. Tá. Uma outra dica é, antes de mandar, terminou ali de visualizar as coisas que ele pode fazer naquele cliente, é ele perguntar, que horas você está disponível para ver essa proposta? Eu vou estar disponível 10 da noite. Então eu te encaminho umas 9 horas, assim, né? E a gente já marca um contato ali, fazendo um rapport, né? Amanhã às 9 eu te retorno para ver se você conseguiu dar uma olhada, para ver se ficou alguma dúvida, para a gente esclarecer esses pontos. Maravilha. Olha, e é importante, quando você mandar uma proposta de forma digital, seja e-mail, seja via WhatsApp, é sempre importante ter uma pergunta no final para o seu cliente, como a Fernanda agora mesmo acabou de falar. Que horas eu posso retornar para saber se você entendeu a proposta? Quando eu tenho uma resposta dessa proposta, se deu certo ou não? Entendeu? Então, é muito importante esses gatilhos que você lança para o cliente para que ele possa ter comprometimento com você. Daí, uma pergunta. Alexandre, a proposta, eu sempre devo entregar ao cliente de forma presencial ou eu devo entregar de forma digital? Preferencialmente que você faça de forma presencial. Mas, Alexandre, o meu cliente está a 200 quilômetros de distância. Como é que eu vou fazer isso só para entregar essa proposta comercial? Bom, se for um grande negócio, um negócio que envolve muita grana, mesmo assim, eu recomendo que você vá presencial. Se for impossível você chegar lá de forma presencial, você faz uma videoconferência, marca uma videoconferência com o seu cliente e mostra essa proposta para ele como se você estivesse presencialmente ali. Mas olho no olho, tete a tete, para que você possa sentir o que está acontecendo na hora dessa negociação. Dica número 3. Gente, essa daqui eu queria que você mais ou menos já está com a sua proposta elaborada, você já sabe agora que você não vai fazer uma receita de bolo, vai colocar os preços ali tudo separado, que você vai elencar na sua proposta ali o que você conversou com o cliente. Agora chega a parte, tem mais 2 passos ainda, é a parte quando você fala do investimento, de quando o cliente vai pagar por isso daí. Essa parte do investimento, a tua proposta ela tem que falar tantos valores, fala de tantos benefícios, que quando ele chega para visualizar o investimento, essa é a hora que ele tem que parar para dizer assim, poxa, que bacana, esse investimento que eu vou fazer aqui vai me trazer tantos benefícios que o preço dessa proposta está muito acessível para o meu projeto. Ele precisa entender com tanta clareza isso, que agora ele não vai discutir com você mais sobre o preço, que é o que acontece com muita gente, né? O pessoal fala sobre, poxa, mandei a proposta, o cliente achou muito caro, o cliente achou que está fora. Por que ele fala isso? Porque ele não consegue enxergar os valores. E é um grande problema de quando você vai fazer uma proposta que o cliente não consegue entender isso daí. Ele pode até questionar assim, ó, eu gostei da proposta, mas a divisão, você está dividindo para mim em 2 vezes, será que não pode dividir em 4 vezes, em 5 vezes? Ele pode questionar, diante do orçamento que ele tem ali, se ele pode fazer esse investimento com um prazo maior. Mas, segundo a Fernanda... Lembra que o cliente ele só vai questionar algo referente ao valor se ele não conseguiu enxergar valor na sua oferta. Se ele não teve certeza daquilo, né? Se não ficou claro para ele. Se você fez o passo a passo, colocou ali na proposta as dores do cliente, como você vai solucionar de forma clara e simples. E uma coisa também muito legal é colocar provas sociais, né? Como ele vai resolver, deu certo em outros clientes, aí vem a parte do investimento. Boa. Ótimo, ótimo isso aí. Principalmente a parte da prova social. Porque aí o cliente já fica mais seguro, Isso. né?
Mas como colocar uma prova social dentro de um papel? Com print. Com print. Boa. Vamos dar dicas aqui pro pessoal de como eles podem fazer isso aí. Ó, gente, prova social dentro de uma negociação ela é muito importante. Porque, às vezes, o problema desse cliente é o mesmo problema de outro cliente que você já resolveu. Vou dar algumas dicas aqui como você pode fazer prova social. Primeiro, registra tudo. Fechou com o cliente, fez a instalação, está tudo top. Registre esse momento. Tira uma foto, faz com que o cliente faça um vídeo sobre isso aí. Pegue vídeos, né, daquele ambiente com autorização do cliente para que você possa formatar esse ambiente dessa prova social. Antes e depois também, né? Antes e depois. E como é que você faz isso dentro da sua proposta comercial? Coloca lá, case do nosso cliente João, e coloca um QR Code. E esse QR Code, quando o próprio cliente capturar da proposta comercial, já vai para esse ambiente ali. E aí sim ele consegue visualizar o que você fez, já visualiza o seu cartão de visitas, que é a sua instalação, a realidade de fato de um cartão de visita, o que você fez lá do outro lado. Mas eu tenho o meu papel ali, eu posso colocar na minha proposta? Deve. Mas quando a gente fala de um cartão de visita real, é o teu resultado em relação ao trabalho que você já fez em relação ao cliente anterior. Então é muito importante isso daí. Aí vem a parte agora de como você vai falar sobre o preço. Calma aí, gente, não vai acabar nesse quarto ponto não, porque eu tenho ainda algumas dicas bônus para vocês. Mas olha, quando a gente vai falar sobre preço, esse investimento que o cliente vai fazer, esse é um ambiente onde o cliente ele precisa estar preparado para isso daí. Bom, gente, para quem está aqui no YouTube, tivemos um problema com essa câmera aqui, mas estava tão bom o conteúdo que a gente decidiu... Um pequeno detalhe. Um pequeno detalhe, né? A gente decidiu deixar as imagens laterais que está aqui para que você possa visualizar. E não tem nenhum problema. Eu tenho certeza que até agora já agregou muito valor para você. E por falar em valor, exatamente onde eu estava falando sobre essa parte do investimento. Quando o cliente chega nessa parte, onde ele precisa visualizar o preço, ele precisa estar muito bem preparado para isso daí. Ele já enxergou tanto valor lá atrás que o preço agora só vai justificar tudo que ele já visualizou, que ele contemplou lá atrás. Ele já está nesse ambiente de venda. Isso, né? Ele já está aqui, ele já sabe que agora ele vai vir a parte principal, que é onde ele vai decidir se ele vai comprar ou não. Então, vamos lá. Primeiros pontos, a primeira coisa que você precisa entender. O preço ele precisa estar muito claro para o cliente do que se trata, se é da venda ou se é do serviço. Segundo, como é essa forma de pagamento, se é a combinar. Muitas das minhas propostas eu coloquei a combinar, porque eu já deixava ajustado isso com o cliente, ele ia me dizer se é pagar à vista ou dividido. Mas se você coloca ali como padrão o valor dividido, como é que esses valores? Preste bem atenção, gente. Geralmente, como é que eu fazia minhas propostas? Era sempre 1 mais X, às vezes 1 mais 3, 1 mais 4, 1 mais 5, dependia muito do que eu já tinha acordado com o meu cliente lá atrás. Então, é muito importante que esteja muito claro isso daí. E como é essa divisão? É uma entrada no valor de R$10.000 mais 4 parcelas de R$12.500. Isso precisa estar muito claro, muito bem elencado dentro desse ambiente ali. Outro ponto que você precisa estar atento é a forma de pagamento, se vai ser via boleto, se vai ser via Pix, agora tem a opção do Pix, se vai ser via cheque, que eu acho que nem utiliza mais isso aí, mas se por um acaso você ainda trabalha com cheque, se vai ser via cheque, ou se de fato vai ser com pagamento mediante a nota fiscal. Tem empresas que você emite a nota fiscal, mais o boleto e ele faz ali o pagamento, né? Bom, se você está gostando do episódio do Papo Segurança Cash, hoje a gente está falando sobre proposta comercial. Se você está no YouTube, já segue o nosso canal, deixa o comentário aí do que você aprendeu aqui com o nosso podcast. Ou se você está ouvindo nos streams de áudio, também você pode ali dar aquela curtida, marcar, deixar salvo, até mesmo baixar para que você possa estar ouvindo durante a sua viagem. Então vamos seguir aqui com o nosso tema desse episódio, que é proposta comercial. E a gente está agora visualizando já o corpo dessa proposta, que já está muito legal. Fernanda, alguma pergunta? Alexandre, eu tenho medo de mandar a proposta comercial para o meu cliente, porque eu tenho receio dele mandar para o meu concorrente. O que eu faço? Ótima pergunta, Fernanda. Então, é muito comum profissionais da segurança eletrônica fazer o envio da proposta para o cliente e o cliente usar desse artifício que ele já está com a proposta na mão e mandar para o concorrente dele ali, porque nessa hora o cliente quer ter uma vantagem, ele só quer o preço. Ou ficar certo? mandando pro cliente que mandou a proposta o print do Mercado Livre, né? Ou seja, o bom e velho leilão onde ele só quer ter vantagem. E aí, o que eu quero te dar aqui como dica para que você, de fato, não tenha medo de fazer isso? Primeira coisa, muitas das vezes a gente faz um projeto mesmo, a gente abre um GoEF,
faz ali, coloca a metragem, coloca onde vai ficar o posicionamento das câmeras e comete o erro de fazer essa parte tão importante, mas comete o erro de mandar essa proposta via WhatsApp ou por e-mail para o cliente, quando de fato ainda você está ali no procedimento de negociação. O cliente, certamente, se ele não tem comprometimento com você, ele vai mandar essa proposta para o concorrente, porque ele só quer o preço. Inclusive, ainda vai pegar o teu projeto e vai utilizar com o concorrente. Segundo, gente, como é que você quebra esse medo? Quando você, de fato, consegue transformar esse ambiente de uma forma muito mais segura? É, de fato, você indo presencialmente ou o que a gente já falou lá atrás. Marca um horário para que você possa fazer a apresentação para o seu cliente, nem que seja via uma plataforma de vídeo, onde você faz uma videoconferência. Mas o importante é você estar tete a tete ali com o seu cliente. Se você tem um projeto por trás dessa proposta, onde tem planta baixa, onde tem uma série de informações que você teve tanto trabalho para fazer isso aí, você pode vender esse projeto ou você pode apenas apresentar esse projeto para o cliente, ou via tablet, ou via notebook, para que ele possa visualizar. Mas esse projeto só pode ser entregue para o cliente conforme ele fechar essa proposta. Aí sim você pode entregar para ele. Caso contrário, você corre um grande risco de perder esse trabalho que tanto você fez para o seu concorrente. Mandei a proposta para o meu cliente. Será que ele vai fechar comigo ou ele vai comprar na internet? Boa pergunta. Seguinte, quando você faz aquela proposta, receita de bolo, onde você coloca ali, elenca toda a descrição do equipamento, coloca o preço individual disso daí, é óbvio que o cliente vai ter a oportunidade de ir na internet pesquisar e saber se de fato você está cobrando um preço justo ou não. Tá? Então, a grande possibilidade de você perder esse cliente para o Mercado Livre da vida é muito grande. Como evitar isso aí? Já segue as dicas que eu dei. Não é uma receita de bolo. Você precisa levar as informações corretas dos equipamentos com nomes genéricos, nomes que seja muito fácil do cliente entender. Afinal de contas, você não está falando para um técnico, você está falando para um consumidor final que não entende nada técnico daquilo ali. Ele só precisa entender, de fato, qual é a importância daquele equipamento. Se é uma câmera que filma 24 horas colorido, se ela é Full HD, se ela é HD, se ela é IP, se ela é analógica, se é um gravador, quantos canais, quantas câmeras ele suporta. E quando eu vou falar sobre câmera analógica e câmera IP, já vou te dar mais uma dica aqui, olha. Não coloca proposta de soluções distintas no mesmo papel. Preste bem atenção. Se você vai levar uma proposta para um cliente de câmeras analógicas, coloca duas propostas, uma sendo analógica, uma sendo HD e outra sendo Full HD. Ou seja, uma amplifica a outra. E se você colocar uma proposta analógica e uma IP, é óbvio que o cliente vai fechar de câmeras analógicas, porque é mais barato. Se você vai levar uma solução IP, leva a outra proposta, também IP, que seja melhor do que a anterior, para que uma amplifique o valor da outra e não ela faça distinção e o cliente começa a perceber que existe uma melhor e uma mais inferior. Então, é muito importante você entender isso aí na hora de fazer uma proposta. Também, se o cliente comprar pela internet, o equipamento não vai se instalar sozinho, né? Então, Boa. tem que deixar claro isso para o cliente, que quando ele adquire um equipamento pela internet, podem acontecer vários fatores que vai levar ele a ter mais uma dor de cabeça, além da que ele está tentando resolver. Fernanda, sabia que esse comentário é super importante? Sabia que tem muita gente que não faz a instalação do equipamento quando o cliente compra da internet? Muita gente faz isso. Muita gente fica até com raiva do cliente, bloqueia o cliente. Eu ficaria com raiva do cliente. Mas olha, preste bem atenção. Preste bem atenção. Uma proposta comercial, primeiro é a seguinte coisa, tem muita gente que diz assim, perdi o cliente. Na verdade, você não perdeu um cliente quando você manda uma proposta, você perdeu a oportunidade de ter um novo cliente. Apenas você mandou uma proposta e não conseguiu fechar o negócio. Então, gente, não se apegue a esse número. Mandei 10 propostas, tenho 10 clientes. Não, você mandou 10 propostas, você tem 10 oportunidades. Se você fechou só com 3, bom, agora você tem 3 clientes ali. Agora, se a proposta se estendeu ao ponto de mandei uma proposta com os equipamentos, o cliente foi lá na internet e comprou e agora ele me questiona que quer o meu serviço, que bom. Porque agora você não tem responsabilidade sobre os equipamentos. É óbvio, se for um equipamento de baixa qualidade, você precisa dar várias observações para ele, inclusive assinar um documento
que não dá garantia sobre os equipamentos, e sim sobre a prestação de serviço. É importante quando o cliente, às vezes, questionar a pessoa sobre a compra desse equipamento. Ai, mas eu achei na internet, porque pode acontecer do Sim, cliente sim. falar assim, olha, eu vou comprar aqui que eu achei mais barato na internet, ou até pela forma de parcelamento, né? Às vezes o cliente só pode parcelar, sei lá, em 2 vezes, e na internet ele pode comprar até em 10 vezes sem juros. Ó, eu vou comprar aqui na internet, você faz o serviço de instalação, enfim, de implantação do sistema. Aí Perfeito. a pessoa que está vendendo tem que deixar claro que, olha, você está adquirindo um produto que você não tem 100% de certeza da procedência daquele equipamento. Aham. Mas é o Mercado Livre. Então, Gente, o que ela quer dizer em relação a isso daí? É óbvio que quando você está comprando equipamento pela internet, muito provavelmente as imagens que são meramente ilustrativas não vai trazer de fato aquele equipamento que está ali. É muito comum isso acontecer. Não há uma base de quem de fato vai estar te fornecendo, se é a mesma pessoa. Então, pensa você, fala sempre pro cliente, por acaso, se acontecer de dar um problema, queimou a fonte, você vai ter que pegar aquela fonte, colocar de novo no correio. vai ter que colocar. Olha E a olha, dor eu vou de ter que cabeça. cobrar por esse serviço para tirar a fonte. Exato. Para ele mandar para os correios. Eu já iria comprar com ele. Quando chegar de novo, vai ter que pagar de novo para instalar aquela fonte ali e Exatamente. resolver esse problema. Mas olha, gente, não vamos trazer uma tempestade em relação a isso aí. É só ser claro, né? Não, é só ser claro. Até porque tem muita gente que fica chateado por bobagem. O serviço também é uma venda. O serviço também precisa de uma proposta comercial para isso daí. E você precisa entender que o serviço também é muito importante. Você já paga uma equipe técnica, aonde esse valor vai ser diluído sobre esses 30 dias, que, independente de ter serviço ou não, eles vão ter que trabalhar e você vai ter que pagar. Então, essa é a oportunidade que você tem. Agora segue a dica que vai te ajudar a você entender melhor quando chegar um perfil do cliente nesse nível assim. Preste bem atenção. Para os clientes que você manda uma proposta e você fecha esse negócio com ele, esse cliente tem prioridade total nessa hora dessa instalação. Para os clientes que só quer apenas o seu serviço porque ele comprou esse equipamento na internet, você posterga essa instalação, você coloca um prazo maior. Olha, para esse serviço aí eu consigo te entregar com 72 horas, com X horas essa instalação, diferente daquele cara que fechou contigo todo o procedimento. Né? Então, é muito importante que seja muito claro, você não vai deixar de atender esse cliente de forma nenhuma, mas seja claro essas evidências em relação às prioridades. E aí, agora, por último, você precisa entender a seguinte coisa, ó. Na hora que você tem uma proposta comercial, há algo muito importante que deve conter nessa proposta aí. É o teu comprometimento com o teu cliente. E aí, 2 dicas finais. Primeiro, tenha nessa proposta o valor da prestação de serviço que você vai fazer com ele. Isso mesmo, você vai, dentro dessa proposta, elencar que você agora vai ter um contrato de prestação de serviço para dar manutenção a todos esses equipamentos. E aí você vai estar se comprometendo com esse cliente, ele vai estar também pagando pela sua disponibilidade para resolver qualquer problema que tenha nessas soluções. E, por último, nessa proposta já deve ter um ambiente ali onde você vai preencher o nome do cliente, CPF ou CNPJ, todos os dados dessa empresa, para que ele assine essa proposta dizendo que está comprometido com você, aonde agora sim ele fechou esse negócio com você. Então, quando você começa a visualizar a proposta comercial, que ela tem tantas informações, mas tantas informações pontuais, é muito importante. Às vezes, Fernanda, eu já vi tanta proposta comercial que o pessoal faz que mais parece um carro alegórico. É tanta foto de tanto equipamento, é tanta foto de tantas coisas que deixa o cliente confuso. E não precisa ser assim. Quer ter uma imagem? Na proposta que os alunos têm, tem apenas uma imagem que representa tudo. É uma foto que tem imagem de câmera, de sensor, e logo embaixo tem quem é a minha empresa, quem é a empresa. Você pode também separar nessa proposta, já no finalzinho ali, os seus clientes, né? Os clientes que possam ser referências. E aí você pega os melhores e maiores clientes que você tem na sua carteira e coloca ali a logo desse cliente, ou o nome desses clientes, para que sirva como referência para esse possível cliente que está te contratando ali, ele saiba com quem ele está negociando. Então, isso é muito importante. Alexandre, você falou sobre o investimento, né? Como ele tem que colocar lá na Sim. proposta. Também é legal ele sempre colocar
a forma do cliente fazer o pagamento, mas não entregar todas as formas de negociar. Porque às vezes o cliente vai querer, mas dá pra gente fazer de outra forma, e aí ele já entregou tudo na proposta, ele fica sem margem para aquilo ali, né? Exatamente. Bom, super importante esse detalhe que a Fernanda falou. Muitas vezes se vai ter desconto ou não. Na minha concepção, não deve ter desconto, certo? Mas se você quer dar um desconto para um cliente, se ele vai pagar à vista, já coloca ali quantos por cento de desconto. Observe antes de fazer a proposta qual o seu máximo de divisão que você pode fazer para aquele cliente. O meu máximo é 6 vezes. Na proposta você vai colocar 3, você tem mais 3 ainda de margem ali. E se de fato, quanto tempo, né, você vai atender esse cliente. Então é muito importante o prazo dessa proposta, a validade de quanto tempo? Essa proposta é validade de 10 dias, porque o dólar está subindo e descendo, então eu preciso ter esse tempo mais curto. O número dessa proposta, é importante também ter lá. Proposta 525, porque quando você for fazer um contrato com o cliente, você pode elencar referente à proposta número 525, que vai estar em anexo nesse contrato aqui. Então, gente, tem muita coisa que você pode levar como dicas para que, de fato, você leve uma proposta matadora para o seu cliente e você não perca o cliente para o seu concorrente, porque, de fato, você entrega valores e não preço. E quando a gente vai falar valor, que por trás disso daí tem o preço, nem sempre o cliente compra pela proposta mais barata. É isso mesmo, nem sempre ele compra pela proposta mais barata. Às vezes até desconfia, né? Até desconfia. Ele compra pela proposta que mais ele visualizou valores. E aí sim ele entende a justificativa de quanto é aquele preço. Gente, eu acredito que deu para trazer para você aí o norte de como você fazer uma proposta comercial matadora. E eu acredito que esse episódio aqui vai estar muito legal. Esse foi mais um episódio do Papo Segurança Cast. Valeu, te vejo no próximo.